Boa tarde, povo de Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado mais uma vez pela fidelidade, pelo compromisso de rezarmos juntos. Deus abençoe cada um de vocês. Sejam sempre bem-vindos a essa live para rezarmos juntos o texto da Divina Misericórdia e falarmos um pouquinho sobre o Evangelho do dia. Sejam muito bem-vindos, todos vocês que chegaram agora, no decorrer do texto, aqueles que chegaram desde o início, alguns chegaram depois. Sejam sempre bem-vindos a esta hora da misericórdia para rezarmos, É importante fazermos essa corrente de oração. Como eu disse, nós temos muitas pessoas que estão sofrendo neste momento nos leitos de hospitais, por causa desse mal que atinge ao nosso mundo, o coronavírus e outras doenças. Nós temos pessoas que já faleceram, então nós rezamos também nessa corrente de oração, nós estamos rezando também pelas famílias daqueles que perderam seus entes queridos. Ontem nós perdemos meu amigo Diego, que é de Santo Antônio, mas que mora na Serra. Ele havia me pedido que rezasse pela saúde da irmã dele, a Valéria, e infelizmente ela faleceu devido à questão do coronavírus. Então nós rezamos por todas essas situações e também por todas as pessoas que perderam seus entes queridos nesse tempo e estão perdendo neste momento. Nosso bom Deus possa, com a sua infinita misericórdia, consolar o coração desses irmãos e irmãs que perdem seus entes queridos. E enquanto isso, nós continuamos fazendo a nossa corrente de oração. Rezar o texto da misericórdia, pedindo ao nosso bom Deus a sua misericórdia sobre essa situação do mundo que estamos vivendo. Sempre é bom estarmos unidos em oração para fazermos este momento, essa corrente, e ir mais longe. Como eu disse, nunca tenho intenção de fazer com que, padre, o senhor não liga, por ter apenas 30, 40 pessoas aqui. Isso não é o meu alvo. O meu alvo é fazer com que todas as pessoas possam chegar ao conhecimento da oração. Que as pessoas possam se aproximar de Deus neste momento mais do que nunca. E que possam criar uma intimidade com o Senhor na oração. Então, acho que isso é importante, mais do que nunca. Mais do que ter números de pessoas aqui, é ter presença daqueles de corrente de oração. Então, se você está unido junto em oração, já é o suficiente para nós. Tá bom, meus irmãos e minhas irmãs? Então, vamos ao Evangelho do dia. Oi, minha irmã. Minha irmã acabou de entrar aí. Boa tarde, tudo bom, Nalva? Deus abençoe. Vamos ao Evangelho do dia. Como eu disse, sábado, infelizmente eu não consegui, fazer com vocês a continuação do Evangelho. É uma sequência, Nós estamos numa sequência do Evangelho de João, no capítulo 14, mas infelizmente sábado eu não consegui rezar com vocês em cima daquele trecho do Evangelho de sábado. Porém, o trecho do Evangelho de sábado, ele foi lido no domingo. Se vocês prestaram uma atenção, se vocês seguem a liturgia, vocês vão observar que domingo nós repetimos o texto de sexta e de sábado no Evangelho de domingo. Então já ficamos no lucro, porque fizemos uma reflexão daquilo que já havíamos falado e do sábado que não havíamos falado. Porque sábado, como eu disse, eu tive um compromisso, Eu tive um aniversário de um pequeno amigo meu, Davi. Muitos aqui já viram fotos dele, já viram. Ele até entrou aqui já na live comigo. Ele é de Jardim da Penha, ele fez 5 aninhos. Ele gosta muito de mim e ele queria muito que eu fosse, Só que aí a gente fez um aniversário surpresa para ele. A gente foi de carro e andou pela rua, E cantamos parabéns para ele lá em Jardim da Penha. Vamos ao Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 21 a 16. E o Evangelho de João diz assim para nós. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra.
E a palavra que escutais não é a minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, então, estamos numa sequência do Evangelho de João no capítulo 14. E eu já disse qual é o contexto deste Evangelho. Qual é o contexto deste Evangelho? A última ceia. E seria, na verdade, a despedida de Jesus. Jesus está fazendo um discurso de despedida. Por quê? Se você voltar alguns versículos antes, você vai ver quando Jesus fala da vinda do Espírito Santo, que ele não vos deixaria órfãos, ou seja, que Jesus não deixaria os seus discípulos órfãos, que ele viria, por meio do Espírito Santo, fazer perfeita comunhão. E isso está nos versículos anteriores, né? Nós não lemos hoje, mas está no versículo anterior. E se você pegar aí a Bíblia, e for olhar os versículos, você vai ver que anterior ao versículo 21, Jesus também fala justamente dessa questão da vinda do Espírito Santo. E há um discurso de despedida. É um discurso de Jesus que é a última ceia. Ele tá realizando todo o projeto do Pai. A última ceia, ele fez todos os ensinamentos necessários, ele agora vai se entregar na cruz, vai morrer, e depois ressuscitará, vai aparecer os discípulos, mas isso já será um outro momento. Mas nesse evangelho, dentro desse contexto, Jesus está fazendo uma despedida. E ele está dizendo, olha, como é que eu permanecerei no meio de vós? Eu permanecerei no meio de vós pela presença do Espírito Santo. Mas toda a palavra que eu disse a vocês, se vocês guardarem a minha palavra. Guardar não é no sentido, meu irmão e minha irmã, no sentido literal da palavra de guardar como um objeto, né? E aí às vezes as pessoas confundem isso. Elas colocam a Bíblia lá aberta em cima de um móvel, pegando poeira, e ali não há uma leitura diária, não há uma vivência, uma prática da palavra de Deus. A Bíblia fica aberta ali em cima da mesa, pegando poeira, como se eu estivesse guardando. Não, a palavra de Deus está guardada. Não está guardada. Na verdade, ela está guardada no sentido da palavra, literal. Guardar, como eu guardo um objeto. Como eu guardo um isqueiro, como eu guardo uma vela, como eu guardo uma imagem, como eu guardo um computador, como eu guardo um celular. Isso é guardar no sentido literal da palavra. Como eu guardo, você está vendo aqui atrás, aqui tem um guarda-roupa, no quarto. Então aqui dentro tem roupas, tem objetos. Então isso é guardar no sentido literal da palavra. Mas Jesus não está falando desse sentido literal. Jesus está dizendo de algo mais profundo. Guardar no sentido de observar a sua palavra, de tê-la no coração, mas ter mais do que no coração, mas é ter uma presença. É testemunhar essa palavra no diário. Por isso que ele diz hoje isso no Evangelho, Dentro desse contexto, Jesus está se despedindo e pede aos seus discípulos, olha, permaneçam com os meus mandamentos, com aquilo que eu disse a vocês. Porque, na verdade, aquilo que eu disse não é meu, é do meu Pai. E quem recebe as minhas palavras está recebendo as palavras que é do Pai. Porque não são minhas, são dele. Ele pediu que eu falasse dessa forma para vocês. E é por isso que hoje no Evangelho, olha, vamos lá no Evangelho. Você está com a liturgia diária aberta ou a Bíblia, Acompanha aí comigo, olha, no versículo 21, Jesus diz assim, quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e o meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, percebe? Como a presença de Jesus se dará na vida de um dos discípulos? Guardando, acolhendo a palavra, os mandamentos e observando. Não é simplesmente guardar, É guardar e observar. É aquilo que eu também já falei aqui em algumas lives com vocês. Não adianta só ouvir a palavra. Eu preciso ouvi-la e colocá-la em prática. Então, não é simplesmente guardar os mandamentos, mas é guardar os mandamentos e observá-los. É saber que ele está falando comigo que eu devo fazer e eu devo praticar.
Não dá para ser como na passagem do Evangelho de Mateus, quando Jesus fala do homem prudente e do homem imprudente, ele diz assim: quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, vieram as tempestades, o vento bateu contra a casa e a casa não caiu. Jesus diz isso no Evangelho de Mateus, quando ele fala, né, do exemplo do homem que construiu a casa sobre a rocha e o outro que construiu sobre a areia. Ele diz: quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente. Aquele que não ouve as minhas palavras, que não a põe em prática, é semelhante ao homem imprudente. Então, ou seja, quem acolheu os meus mandamentos e os observa, versículo 21, esse me ama. Por quê? Por que me ama? Porque nós guardamos no coração aquilo que é bom, aquilo que nos faz, né, aquilo que nos faz feliz. Eu não fico guardando no coração aquilo que não me faz feliz, aquilo que não é bom. Quem guarda no coração mágoa, ressentimento, pode ter certeza, está guardando coisas que não são boas. E isso só vai te levar para baixo, só vai te fazer mal e não vai te fazer bem. E isso não prova que você ama ninguém, mas pelo contrário, isso prova que você tem um coração endurecido. Agora, quem ama, guarda aquilo que é a palavra de Deus. Guarda, e não só guarda, mas observa. Observar é o quê? É realizar a prática diária. É realizar a prática diária do Evangelho. Então, é por isso que Jesus ainda diz, qual é a condição para ele estar presente na vida dessa pessoa? Né? É que ela acolha os seus mandamentos e observe a sua palavra, porque isso demonstra que você ama. Lembra que semana passada o padre dizia isso, né? Sobre a questão da escuta, da obediência. O padre dizia na live que a comparação que nós podemos fazer com o filho que é obediente e o filho que não é obediente. O filho que é obediente, ele ouve e põe em prática. O filho que é desobediente, ele vai ouvir, mas ele não vai ouvir com atenção. Isso está relacionado ao evangelho de hoje. Por isso, o filho que ama, meus irmãos e minhas irmãs. Voltei. Tá tudo certo agora? Tá dando para ouvir direitinho? Não sei se tá dando para ouvir direitinho. Tá dando para ouvir? Parou de travar? Ok. Então tá. Então tá. Vamos continuar então. Onde eu parei, né? Porque infelizmente, gente... então tá. Tá ok então. Vamos continuar então. Ok. Então vamos lá. Então, versículo 22, né? Você tá ouvindo, né, Felipe? Tá bom então. Então vamos. Versículo 22. E aí vem a interferência, né? Aí vem a interferência de Judas, que não é o traidor. E o Evangelho de João faz questão de dizer que não é o traidor, para que não se confundam. Porque nesse momento, Judas já não está mais, né? Judas Iscariotes, ele já não está mais no cenáculo. Lembre que nós estamos na última ceia. Depois, né, da refeição, Judas levantou e foi entregar Jesus, né, aos sumos sacerdotes. Então, no versículo 22, Judas diz assim: Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Isso aqui é muito bonito. Por quê? Primeiro a gente precisa entender por que Judas está perguntando isso. Judas está perguntando como ele se manifestará a nós e não ao mundo. Por quê? Porque anteriormente ele tinha dito, como eu disse, nos versículos anteriores, Jesus fala da vinda do Espírito Santo. Ele fala que ele não deixaria os seus discípulos órfãos, que ele estaria presente com eles e tal e tal.
Então, se você voltar anteriormente, Jesus fala da manifestação dele aos discípulos, a presença dele aos discípulos. Então, por isso que Judas pergunta, como é que se dará isso? Por que o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Porque, na verdade, Jesus veio ao mundo, mas o mundo o rejeitou. Então, na verdade, assim, a resposta de Jesus, ela deixa bem claro qual é a intenção e por que ele vai se manifestar aos discípulos e não ao mundo. Olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele nossa morada. Então, ou seja, olha a condição para se revelar. Jesus não se revela ao mundo. Por quê? Porque o mundo no sentido aqui é no geral, né? Não é um mundo no sentido mundo, terra, mas assim, no sentido geral, a maioria das pessoas, né? O mundo, a condição de população mundial. Jesus não se revelará ao mundo abertamente. Por quê? Porque o mundo é incapaz de enxergar em Jesus aquilo que ele é. Porque o mundo não guarda a sua palavra. Então, qual é a condição para que ele se revele aos seus discípulos? Guardar a vossa palavra. Por quê? Olha, Jesus responde isso. Anterior ele já tinha dito isso. E agora ele continua. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele nossa morada. E aí versículo 24. Quem não me ama não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas, aí aqui ele vai entrar com a questão do Espírito Santo. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Então, ou seja, olha que interessantíssimo isso. Olha a resposta de Jesus para Judas, né? Judas Tadeu. Jesus diz assim, olha, se alguém me ama, vai guardar a minha palavra. Então, ou seja, a primeira condição, amar. Porque quem ama, guarda. Quem ama, preserva a memória. Quem ama, não joga fora. Quem ama, preserva até o fim. E Jesus diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. Então, ou seja, se alguém me ama, vai guardar a minha palavra. E como a minha palavra não é minha, é do meu Pai, porque eu estou dizendo aquilo que o meu Pai quer que eu fale, então meu Pai também o amará. E assim nós faremos a perfeita união, aquilo que lá atrás no Evangelho de João, eu já havia falado com vocês também aqui nas lives. Jesus disse lá atrás, lá no discurso do Pão da Vida, Jesus falou sobre isso. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, ou seja, há uma permanência, há uma presença de Jesus. E aí Jesus deixa bem claro, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Então, ou seja, a pessoa, né, que ama, guarda a sua palavra, observa a sua palavra. E com isso, o Pai fica feliz com isso. Por quê? Porque eles estão ouvindo a mim. Ouvindo a mim, Jesus dizendo, né? Ouvindo a mim. E ouvindo a mim, Jesus deixa bem claro, guardou a minha palavra, o Pai virá. Ele também amará esta pessoa e nós faremos juntos moradas. Morada no coração dessa pessoa, na vida dessa pessoa. E aí Jesus deixa bem claro no versículo 24. Quem não me ama não guardará a minha palavra. Então, ou seja, qual é a condição? É amar. Quem não ama não obedece. Quem não ama não é capaz de obedecer. Agora, quem ama é capaz de ir além. Por quê? Porque não só guarda no coração, mas também obedece. Obedece em tudo. Que é o que eu disse no versículo 21 do Evangelho de hoje. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Então, olha o que Jesus está dizendo. Como é que eu percebo que alguém ama a Deus? Quando observa os seus mandamentos. Quando escuta a sua palavra, guarda e observa. Observar, como eu disse, não no sentido de somente observar, de olhar, mas é atuar, praticar diariamente, dar testemunho dessa verdade para o mundo. Isso é a condição que Jesus deixa no Evangelho de hoje.
E por isso que depois ele retorna. Se alguém me ama, que é na verdade aquilo que está lá no versículo 21. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. Então a condição é amar. Amar a Deus. E como é que eu sei que alguém de fato ama a Deus? É que ele observa a palavra de Deus. Ele dá testemunho dessa verdade. E isso é a prova de que há Deus. Que em Deus, ele ama a Deus e Deus, né, se revela na vida dessa pessoa. Lembra também que João, que o Evangelho de João, né, que São João vai dizer assim, na sua carta: filhinhos, não amemos somente com palavras, mas com gestos, com atitudes concretas. Em outra passagem também do Evangelho, na carta de João também, João vai dizer o quê? Em outro momento ele diz assim, filhinhos, isso é impressionante, porque ele diz assim, se alguém me ama, pois quem ama, amemo-nos uns aos outros. Até tem uma música, né? A gente canta, né? Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus, e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Então essa música está baseada no Evangelho de João e na carta de João, porque João diz isso. É preciso amarmos uns aos outros, por quê? Porque ele diz assim, quem ama conhece a Deus. Então, é justamente essa verdade que Jesus diz hoje no Evangelho. Quem me ama, guardará a minha palavra. Então, ou seja, como é que eu percebo que alguém ama a Deus? Ele vai guardar a palavra, ele vai observar a palavra, ele vai dar testemunho dessa verdade. Então, essa pessoa vai dar testemunho diário dessa palavra. E dando testemunho diário dessa palavra, ela vai revelar para mim que ela ama a Deus. E por isso ela conhece a Deus. Como João nos diz, né? Pois quem ama, conhece a Deus. Só quem ama é capaz de conhecer a Deus. Então, e aí Jesus continua, né? Olha, mas não se preocupa, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Versículo 24, né? E versículo 25 ele diz, isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Por quê? Porque Jesus está fazendo um discurso de despedida. Jesus está indo embora, ou seja, ele vai morrer, ele vai se entregar na cruz, claro que ele vai ressuscitar, mas ele não fica com os discípulos durante muitos anos. Ele reaparece aos discípulos e depois ele vai subir aos céus. E claro que a gente tem que lembrar que na liturgia da nossa igreja, nós temos uma sequência, né? E essa sequência ela está apontando para aquilo que nós vamos celebrar daqui a alguns dias, que é, né, passando esse próximo domingo, nós vamos celebrar no outro domingo a Ascensão e depois Pentecostes. E aí conclui o evangelho de hoje dizendo assim, no versículo 26, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Então, ou seja, não há por que ter dificuldade de entender isso. Quem ama, conhece a Deus. Quem ama, guarda a sua palavra e a pratica, observa diariamente. Isso é a demonstração clara de quem ama a Deus. Quem guarda a sua palavra, quem a pratica, quem dá testemunho dessa verdade. Quem não ama a Deus não vai guardar a sua palavra. E é por isso que o mundo, no geral, como Judas pergunta para Jesus, né, por que ele se revelaria, se manifestaria aos discípulos e não ao mundo, é porque quem ama será capaz de enxergar, de conhecer a verdade, de ver Jesus. Mas quem não ama, jamais vai acreditar na sua palavra, jamais vai acolher e observar a sua palavra, e por isso não verá a face de Deus, não verá Jesus, não verá a manifestação dele. E aí ele diz assim, é como se os discípulos ficassem meio preocupados. Como eu disse anteriormente, no versículos anterior, Jesus fala da vinda do Paráclito, do Espírito Santo, do Consolador, que viria sobre os discípulos, para não deixá-los órfãos. Então Jesus hoje, no versículo 26, Jesus retoma isso, dizendo, olha, mas não se preocupe. Por quê? Porque virá sobre vós o defensor. O meu Pai vai enviar o Espírito Santo em meu nome, para eles fazerem o quê? Eles recordarem, ele recordar a vocês o quê? Tudo o que eu vos ensinei. Então, não preocupe, não perturbeis o vosso coração. Capítulo 14, versículo 1.
Não perturbais o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Jesus disse isso, lá no início do capítulo 14, versículo 1. Credes em Deus e credes em mim. Aquilo que ele está dizendo é verdade. O Espírito viria sobre todos os discípulos e eles recordariam o quê? Toda a verdade revelada por Jesus a eles. Se porventura eles viessem esquecer algo, o Espírito ressuscitaria isso no coração deles. Faria com que eles lembrassem de todos os ensinamentos que Jesus deu a cada um deles. Então, isso, meus irmãos e minhas irmãs, é excepcional, fantástico. Se nós compreendemos isso no Evangelho de João, nós estamos bem. Mas lembre-se que a condição é uma: guardar a palavra de Deus e observá-la, praticar, dar testemunho diário dessa verdade. Isso sim. Se eu não guardar, não observar, ou seja, não dar testemunho dessa verdade, significa que eu não amo a Deus. E como eu não amo a Deus, a palavra de Deus é, para mim, nenhum significado. É por isso que Jesus, ele se está revelando, né? Como diz Judas pergunta, por que você vai se revelar somente a nós e não ao mundo? Porque o mundo não conhece a Deus. O mundo não deseja a Deus. O mundo despreza a sua palavra. O mundo despreza os seus ensinamentos. E por que despreza? Porque não ama. Só é capaz de guardar o mandamento de Deus. Só é capaz de observar, de viver, né, a prática diária dessa palavra quem ama. Porque quem não ama jamais chegará ao conhecimento de Deus. Isso aí. Entenderam, meus irmãos e minhas irmãs? Deu para entender um pouquinho do que o Evangelho de hoje está falando? É uma verdade que nós precisamos assimilar em nossa vida. Como é que... E isso é muito interessante também, porque quem ama observa a palavra, guarda a palavra, né? Observa, guarda, dá testemunho diário. E com esse testemunho diário, observando a palavra de Deus, vai demonstrar isso no dia a dia. E isso demonstra que a pessoa não está por si só, mas está sendo manifestado nela a presença de um Deus que é amor. E que não só ama a pessoa que está falando, mas está amando a outras. E está levando outras pessoas a mergulharem nesta graça. Então, pois é. Então, essa musiquinha que eu cantei é uma música boa para a gente poder hoje meditar em cima deste evangelho, né? Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, pois quem ama conhece a Deus. Isso é fantástico. Então é pelo amor que nós chegamos ao conhecimento de Deus. Boa tarde, prima. Boa tarde. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso. Basicamente é isso, assim. Eu creio que deu para entender um pouquinho desse evangelho de hoje, né? Mesmo que no sábado a gente não se encontrou aqui, mas domingo, como eu disse, ontem, nós conseguimos fazer uma reflexão em cima do evangelho que foi de sexta e de sábado, porque foi a junção dos dois evangelhos, né, no domingo. E aí, durante essa semana, a gente vai continuar com o Evangelho de João. Como eu disse, durante esse período agora, nós vamos continuar até Pentecostes com o Evangelho de João. E depois, a gente altera, né? Que bom. Bom estar com todos vocês. Espero que vocês tenham entendido o Evangelho de hoje. Muito bom estar com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesta tarde, rezando este texto da misericórdia, falando do Evangelho de Jesus no dia de hoje. Evangelho de João. Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Fiquem na paz. O Padre agradece mais uma vez. E amanhã, não se esqueçam, 3 horas da tarde. 3 horas, tá, gente? 3 horas da tarde o Padre estará online, rezando o texto da Divina Misericórdia e logo em seguida falando do Evangelho do dia. Tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Forte abraço e eu vou pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, vossas famílias, sobre todos aqueles que você traz no pensamento neste momento, de forma especial aqueles que estão nos leitos de hospitais, aqueles que estão em casa, passando por alguma dificuldade neste momento, alguma tribulação.
sobre os objetos que vocês estão apresentando, água, texto, imagens, e sobre todas as pessoas que estão passando por dificuldades e que estão aniversariando também neste tempo. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Francisco de Assis, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs e obrigado pela presença de todos vocês. Manda um alô.